Olá, meus amigos, professor Demeto novamente aqui contigo, ainda dentro da matéria de morfologia, matéria que nós vimos na aula passada com artigo e numeral. Vamos falar de quem agora? Substantivos. Substantivos muito importante dentro da língua portuguesa, dentro do estudo de análise morfológica. O que seria análise morfológica? O entendimento das classes de palavras. E aqui nós temos quem? Substantivos. Substantivos nada mais é do que dar nome a tudo aquilo que você imaginar. Tudo aquilo que tiver nome, a partir de agora será chamado de substantivo. Substantivo é dar nomes. Nomes é o mesmo que substantivo. Cadeira, lápis, caneta, cabelo, olho, Maria, João, deu nome, é substantivo. E aí o que nós precisamos? Entender as características dos meus substantivos. Como que eu vou caracterizá-los? Eu tenho ainda característica 1, substantivo simples ou substantivo composto. O que seria o meu substantivo simples? Substantivo simples é aquele nome que possui um núcleo ou um radical. Um núcleo, uma palavra. Eu tenho, por exemplo, roupa, sol. Opa, um núcleo, só uma palavra, então é substantivo simples. Sim, eu tenho a palavra João, substantivo simples. Ah, perfeito. Maria, ah, perfeito. Uma palavra só, então é substantivo simples. Deu nome, deu? Sim. Substantivo composto. Eu tenho mais de um núcleo, mais de um radical, mais de uma palavra. Como, por exemplo, guarda-roupa. Eu tenho a palavra guarda e a palavra roupa. Girassol. Opa, mas girassol não é uma palavra só não, professor? Não. Aqui eu tenho dois radicaizinhos aqui, ó. Eu tenho gira e tenho sol, ligados por uma consoante de ligação. Isso aí nós vamos trabalhar isso aí futuramente. Mas o que me interessa aqui, o que te interessa para a prova, é que eu tenho aqui dois núcleos, dois radicais, aonde duas palavrinhas, aonde elas estão unidas, me dando um substantivo composto. Substantivo composto. Legal. Então não tem como ela ser simples e composta ao mesmo tempo? Não, não tem como, porque ou tem um núcleo ou tem dois. Tem como ter um e dois ao mesmo tempo, certo? Tenho ainda substantivo comum ou substantivo próprio. Substantivo comum designa algo ou alguma coisa de algo genérico. Genérico, eu vou generalizar. Caneta. Ah, eu tenho essa caneta nesse modelo, mas eu tenho caneta de outro tipo, esferográfica, caneta Bic, caneta marca-texto. Vou fazer uma propaganda aqui para a Bic. Caneta. Tenho vários tipos. Genericamente, eu tenho a palavra carro e a palavra país. Carro, carro eu tenho um punhado de tipo de carro. País eu tenho vários. Substantivo comum. Agora o substantivo próprio. Especifica. O que é especificar? É só aquele. É próprio. É dele, é único. Como, por exemplo, Chevrolet. Propaganda também aqui para o carro. Chevrolet é a marca do carro, é o nome, a marca. Eu tenho aqui Demétrio. É feio, é horroroso, mas é eu. É próprio meu o nome. Tenho aqui Brasil, único. Substantivo próprio. Professor, tem como ele ser simples e comum? Sim, aí sim. Ao mesmo tempo, tem. Por exemplo, carro é um substantivo simples e comum, correto? João Marcos é um substantivo composto e próprio, porque é um nome de alguém, beleza? Tenho ainda, continuando, concreto e abstrato. Meu Deus, aqui a pessoa arranca o cabelo e não entende que hora que é concreto, que hora que é abstrato. Professor, me disseram que concreto é quando eu pego, abstrato é quando eu não pego. É também, meu filho, mas não é só isso. Porque agora mesmo eu vou te perguntar assim, e Deus? Ah, e capeta? E anjo? Aí você fala, eu nunca peguei em Deus. Não, capeta também não. Ah, no Manoel e no anjo também não. Ah, tudo é abstrato? Não. Vamos ver aqui. Eu tenho concreto e abstrato. Concreto e abstrato. O concreto não precisa de outra palavra para existir. Eu não preciso de uma outra palavra para existir. Te dou um exemplo. Eu viro para você e falo, amor. Ah, mas amor. Agora eu digo amor paterno. Eu preciso do pai para que eu entenda essa palavra amor.
Eu preciso de outra palavra para entender ela. Ah, então ela não é concreta, amor. O amor é abstrato. Nós vamos ver aqui agora mesmo. Não precisa, ela tem existência própria. Não depende de ninguém para existir. É substantivo concreto. Tenho ainda palavras que atingem um dos meus 5 sentidos. Se eu te pergunto, o ar. O ar. A luz é concreto ou abstrato? Atinge os meus sentidos. A luz, a visão. O ar, o tato. Atingir um dos meus 5 sentidos, se a palavra atingir, é substantivo concreto. Professor do céu, mas o amor dói meu coração. Nossa, eu sinto tanta dor. Meu filho, é sentidos. Coração não é um dos seus 5 sentidos. Então o amor não está atingindo um dos seus 5 sentidos, não é concreto. Vou te falar de novo, é abstrato. Vamos ver agora mesmo. Beleza? Temos os exemplos. Luz, ar, noite, Deus, fada, Copacabana, maravilha. Todas palavras concretas, porque são palavras que não dependem de ninguém para existir. Vai lá em Copacabana hoje e volta amanhã, vai continuar lá. Papai do céu, fada. Gente, mas eu não acredito em fada. Mas tem alguém que acredita. É uma palavra que não precisa de você acreditar ou não acreditar. Você morreu hoje, como morreu já antigamente, fada continuará existindo no imaginário de alguém. Pergunta para a criancinha que a fada não existe. Chora. Concreto. E o abstrato? Necessita de outra palavra para existir. Trabalha com sentimentos, com palavras derivadas de verbos. E aqui eu quero dar que você dê um destaque. O abstrato vai trabalhar com sentimentos. Quais? Ódio, raiva, amor, angústia, paixão, todo e qualquer tipo de sentimento. Essas palavras serão abstratas. Palavras derivadas de verbos. Qual é o verbo de bebedeira? Beber. Eu tenho beber, que é verbo. Bebedeira é derivada de um verbo. Quer dizer que ela é um substantivo, bebedeira, abstrata. Leitura. A leitura é derivada de ler, e ler é verbo. Leitura derivou de um verbo, é um substantivo abstrato. Agora, o que te interessa na prova? Não é nem saber se é concreto, se é abstrato, concreto, abstrato, é entender o sentido. E para entender o sentido, que é o que ele vai te cobrar lá na prova da UFO, é justamente isso aqui, A venda de roupas está aumentando com a chegada do Natal. Veja que a palavra venda, ela tem um outro sentido logo abaixo. Na venda do seu Manuel tem frutas, legumes e verduras. Veja que a palavra venda, dependendo do contexto, pode ser abstrata ou concreta. Aqui, a venda de roupas, a ação de vender, vem do verbo vender. A venda trabalha ali como um substantivo abstrato. Substantivo, sim. Veja que eu tenho um artigo aqui antes, trabalhando ela enquanto substantivando ela também, entendeu? Tenho ela quanto concreta. Na venda, local fixo. Você pode ir até lá naquela questão que você falou do pega ou não pega, é palpável, a venda, o espaço físico do seu Manuel é substantivo concreto. Perfeito? Olha o segundo. A aliança entre as nações favoreceu a adesão aos acordos internacionais. A aliança entre as nações. Eles pegaram lá um rabino, um padre, um pastor, um monge e fizeram o casamento das nações com uma aliança? Não. A aliança aqui funciona enquanto substantivo abstrato. Essa união, aliança no sentido de se unir, de se unificar. Agora aqui, o marido perdeu, meu Deus, tá fudido. Perdeu a aliança de ouro ganhada da esposa. Lascou, meu filho, corre. Nada que você contar vai dar certo. Aqui já é aquele argolinha de ouro que a mulher te deu e você sumiu. Fazendo o quê, meu filho? O marido perdeu a aliança de ouro, aqui já é a aliança substantivo concreto, porque é palpável, ela existe, ela atinge um dos meus 5 sentidos, principalmente se a mulher pegar um cabo de vassoura e te lascar uma vassourada, meu filho, não perde a aliança não. Concreto e abstrato, não confunda isso mais, tá ok? Estude, veja vários exemplos, faça exercício sobre isso e, principalmente, entenda o sentido de como essas palavras estão na frase. Ora, de forma concreta,
palpável, atingindo os meus sentidos, não dependendo de outra palavra para existir, ou de forma abstrata, necessitando de outra palavra para que tenha existência, ou até mesmo sendo derivada de verbos, ou sendo de algum sentimento de Vossa Senhoria. Combinado? Esse seria o substantivo concreto e abstrato, ainda dentro aqui das classificações dos meus substantivos. Teria ainda aqui, para fechar, o primitivo e derivado. Palavra, substantivo, nome primitivo é a palavra mãe, primeira, origem, tá? Basilar, base. Eu tenho ali como exemplo dente, terra, pedra. E a primitiva, e a derivada? E a derivada é aquela que deriva de uma outra palavra, como por exemplo, dentista, terreiro, pedreiro, derivados das minhas primitivas aqui no exemplo, dente, terra e pedra. Primitivo e derivado, combinado? E por último, tinha te falado lá atrás, eu lembro, professor, que o senhor falou do numeral coletivo. Beleza, não confunda o numeral coletivo com o substantivo coletivo. Como funciona o substantivo coletivo agora? Estou diante de nomes. Veja que naquela hora eu tinha lá 100, eu vim e falava centena. Legal. Eu tenho um número e eu vou utilizar uma palavra da língua portuguesa para abraçar essa quantidade numérica. Agora, eu tenho um nome, que é o nome abelha. Eu tenho 1, 2, 3, 10, um punhado de abelha. Como que eu falo dessas abelhas, que é nome, ao mesmo tempo? Através do substantivo coletivo com a palavra enxame, como exemplo. O cão, um punhado de cão, saiu. Matilha seria um substantivo coletivo. E chave, professor, molho. E um punhado de porquinho. Piu-piu. Piu-piu-piu é galinha, né? Porco. Não tá aqui. Vara. Um punhado de porco, vara. Vara. Isso, a palavra é um substantivo coletivo, representando a coletividade de outras palavras. Entendeu? Essas são as classificações dos meus substantivos. Os meus substantivos serão classificados dessa forma. E aqui eu continuo. Flexão de substantivo. Flexão. Flexão é aquela, professor, que a gente faz lá. 1, 2, não. Flexão do substantivo, primeiro, pode ser em gênero. O que eu te falei que era gênero? Sim, lembrou, né? Masculino ou feminino. O gênero também, ele pode ser biforme ou uniforme para trabalhar essas questões do masculino ou feminino. E aqui eu tenho substantivo do meu gênero, masculino ou feminino, biforme. O que seria o biforme? Duas formas. Eu tenho duas maneiras, dois jeitinhos de falar esse substantivo. Como, por exemplo, lindo e linda. Vai depender do meu substantivo anterior a ele. E aqui, o lindo e linda funciona como adjetivo também em algumas situações. Vamos falar de adjetivos nas próximas aulas. Eu tenho menino e menina. Menino e menina. Eu tenho duas formas para trazer essa palavra, no seu masculino e feminino. Professor, mas tem como eu falar em uma única forma? Sim, é o meu substantivo única forma, uniforme. E aí eles são apresentados de três maneiras: epicenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Como seria o substantivo uniforme epiceno? É a utilização da palavra macho e fêmea logo após o meu substantivo. E aqui eu tenho, as palavras determinam o gênero de alguns animais. Venham trabalhar com alguns animais. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Eu não falo a jacaroa, não? Não. A jacará, não. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Eu tenho o tatu macho e o tatu fêmea. Eu não falo a tatu, não? Não, o tatu. Tatu é uma palavra masculina. Como que eu vou dizer o gênero, então? Através do macho e fêmea, que é o que determina, a palavra epicena determina o gênero desses animaizinhos. Palavras epicenas, então, eu coloco macho ou fêmea logo após o meu querido animal, para dizer o sexo desse cidadãozinho animalesco. Combinado? Comum de dois gêneros. Comum igual comum a dois gêneros. Eu tenho o gênero masculino e o gênero feminino. Como que eu tenho uma palavra que é comum para os dois? Desse caso,
O estudante, a estudante. Como que eu vou falar aqui? Ah, entendi, professor. Não tem como então eu colocar a estudanta? Aqui nós vamos entrar numa outra seara que veio da nossa anterior presidente, Dilma, que criou ali a palavra presidenta, porque antigamente utilizaram, aqui entrou, e tem até inclusive uma emenda que vem trabalhando isso. Então aqui é uma discussão extra classe. O que eu vou te pedir, se cair isso na sua prova, pode continuar trabalhando isso aqui que você não erra. Comum a dois gêneros. O estudante, a estudante. O artista, a artista. É uma palavra que é comum para o gênero masculino ou para o gênero feminino. Eu viro para você e te pergunto, professor, tem como então eu falar uma palavra que serve para os dois ao mesmo tempo, sem eu ter que colocar o e a? Tem. É o sobrecomum, está acima do comum. Eu tenho, por exemplo, a criança. Eu digo criança e criança serve para gênero masculino e feminino. Eu não preciso ter que colocar um artigo antes. Veja a diferença então para você não errar. Aqui eu tenho a mesma palavra, mas eu tenho que usar o artigo antes para masculino ou feminino, o gênero masculino ou feminino ser distinguido aqui. Aqui não. Aqui eu só entro com a palavra e a palavra serve para os dois ao mesmo tempo. A testemunha. Chamem a testemunha. Eu falei a testemunha, vai entrar uma mulher, não entra um homem. Por quê? A palavra testemunha é uma palavra sobrecomum, serve para os dois gêneros. Esse seria a minha flexão em gênero para o substantivo. Biforme, duas formas, e uniforme, dividido em epiceno, macho e fêmea, comum a dois gêneros, é a palavra que eu uso o artigo masculino ou feminino, mas a palavra é comum aos dois gêneros, ou sobrecomum, que serve para os dois gêneros ao mesmo tempo, somente dizendo a palavra. Certinho? Continuando aqui, eu tenho ainda a flexão do tipo número, e nós falamos que o número é singular ou plural. O gênero, não esqueça, masculino ou feminino. Substantivo, flexão do meu substantivo enquanto número. Tenho aqui uma sequência. Isso quando vem na prova é um pouquinho chato, porque ela é um pouquinho decoreba. E olha a primeira que nós temos. Quando eu tenho substantivo trabalhando o meu plural e esse substantivo é composto. É dois substantivos, como que eu coloco esse cara no plural? Professor, como que é segunda-feira no plural? Como que é guarda-roupa no plural? Vamos ver. Composto de substantivo mais substantivo. Tenho dois substantivos. Como que vai? Como que fica? Como que foi? Aqui, ó. Os dois vão para o plural. Eu tenho um exemplo. Abelha mestra. Fica abelhas mestras. Tia-avó. Tias, avós. Os dois vão para o plural, enquanto os dois forem dois nomes, dois substantivos. O outro, composto de substantivo mais adjetivo. Composto substantivo mais adjetivo. Vamos falar na próxima aula sobre adjetivo, e adjetivo é a qualificação, a qualidade, vai indicar estado, vai indicar defeito. Eu tenho substantivo mais adjetivo, como que fica? Ambos ficam no plural. Amor perfeito fica amores perfeitos. Cajá-mirim fica cajás mirins. Nossa, existe isso? Perfeito e correto, culto. Substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural, correto? Tenho ainda composto formado de adjetivo mais substantivo. Tem um adjetivo antes e depois um substantivo. Mesmo raciocínio de cima. Os dois vão para o plural. Olha o meu exemplo. Boa vida. Boa é um adjetivo, uma qualidade. Vida é um nome. Boas vidas. Tenho aqui curta-metragem. Curta, adjetivo, qualificação. Vamos trabalhar na próxima aula. Metragem, nome, metro. Metragem, medida. Ficando curtas metragens. 3 primeiros casos para você dar uma lida, dar uma estudada e não errar isso na sua prova. Continuando. Composto formado de numeral, número. Numeral, vimos agora mesmo. Mais substantivo, um nome. Olha lá, os dois elementos irão para o plural. Professor, você falou agora mesmo da segunda-feira. Segunda é um numeral ordinal. Como que fica? Segundas-feiras. Quartas-feiras.
o substantivo é composto, os dois vão para o plural quando for um numeral mais um substantivo. Tenho ainda composto de verbo mais verbo. Verbo, guarde aí. O verbo, se ele for o primeiro é um verbo, depois é qualquer outra palavra. Guarde, o verbo de primeira, ele não vai para o plural, a não ser que a outra seja um verbo. Então veja bem, verbo mais verbo, ambos variam, corre, corre, fica corres, corres. Ou somente o segundo, obedecendo a primeira regra que eu te contei aqui, que o verbo, enquanto primeira palavra, não vai. Ficando então corre, corres. Perfeito? Guarde essa do verbo. Ele de primeira não vai com outra palavra. A não ser que essa outra palavra seja outro verbo. Pode ir os dois ou pode ir só o segundo. Correto? Composto formado por palavras repetidas ou onomatopeias. O que seria uma onomatopeia? Onomatopeia é aquele tipo de palavra que é oriunda, é advinda, é construída através de sons, de barulho, como reco-reco, tic-tac, splish, splash, foi o beijo que eu dei, tigum, uma pedra caindo na água, tico-tico, tico-tico lá, eu já falei que eu não sei cantar, né? Apenas o segundo elemento vai para o plural, apenas o segundo. Tico-tico fica tico-ticos. Reco-reco fica reco-recos. Tic-tac fica tic-taques. Perfeito? Compostos de substantivos. Olha o meu outro caso. Tenho aqui compostos formados de verbo mais substantivos. Te contei que verbo não vai para o plural quando é primeira e outra palavra que não for um verbo. Então quem que vai para o plural? Só o substantivo. Somente o segundo vai. Caça, de caçar, fantasma. Caça fantasmas. Olha o guarda-roupa. Falei agora mesmo. Fica guarda, ato de guardar, verbo, ação de guardar, guarda-roupas. Somente o segundo indo para o plural. Tenho também compostos ligados por preposição. Vamos trabalhar a preposição. Cai muito na prova da UFO. De, a, para, com, até, sobre. Vamos ver algumas aqui. Como que fica? Somente o primeiro vai para o plural. Pé de moleque. Pés de moleque. Correto? Pão de ló. Pães de ló. Nos casos em que o segundo elemento limita ou dá finalidade ou semelhança ao primeiro. O segundo elemento limita o primeiro. Eu tenho, por exemplo, aqui, escola padrão. É qualquer escola? Não, professor. É aquela que é padrão. Pombo correio. É qualquer pombo branquinho? Não, é aquele que faz o serviço de correio. Veja que a segunda palavra está limitando a primeira. Como que fica o plural? Olha lá, somente o primeiro vai para o plural. Escolas padrão. Pombos correio. Guarda marinha. Opa, apareceu o guarda de novo aqui, professor. Mas o guarda você falou que era... ele nunca ia? Opa, mas veja que esse guarda aqui não é a ação de guardar. Esse guarda aqui agora, ele está funcionando como pessoa. Não é o ato, a ação de guardar. Então fica guardas, marinha. Perfeito? Tenho ainda aqui, ó. Não é errado pluralizar os dois elementos e dizer pombos correios, salários famílias, guardas marinhas. Não é errado. Por quê? Estou diante aqui de dois nomes. Guarda funcionando enquanto nome, correto? Estou diante aqui, ó, de dois nomezinhos. E eu te falei lá no início que quando eu tenho dois nomes, ambos podem ir ou podem não ir. Esse caso aqui, quando o segundo limita o primeiro, ou só o primeiro ou os dois elementos. Correto? Muita coisinha para guardar, muita coisinha para decorar. Leia, releia, escute, veja e pratique. A prática, o exercício, é a chave de todo o estudo de língua portuguesa. A hora que cair na sua prova, com o treinamento você não erra. E para fechar aqui o nosso encontro sobre substantivo, tenho aqui a flexão de substantivos do tipo número, diante do meu plural de substantivos compostos, quando eu tiver compostos de verbo mais advérbio. Verbo de primeira nunca vai, a não ser que seja outro verbo, aí vão os dois. E o advérbio? O advérbio é uma das palavras invariáveis, vamos trabalhar advérbio ainda. Eu tenho dentro das classes de palavras algumas palavras que são invariáveis, que não vão variar. Como diz o antigo, vareia, não vareia.
Ah, professor, o que é isso? Não tem masculino, não tem feminino, não tem plural. Ele não modifica. Ela é daquele jeito e assim fica. Veja aqui. Bota, fora. Ação de botar, fora, funcionando enquanto advérbio. Pisa mansinho, enquanto a maneira que eu piso. Verbo pisar, verbo. E de que forma, de que jeito, de que modo que eu piso. Mansinho, advérbio. Eles não vão para o plural, nenhum dos dois vão para o plural. Advérbio porque é invariável e o verbo que está de primeira não vai para o plural. Correto? Tenho ainda compostos formados de verbo mais substantivo no plural. Opa, veja que o segundo já está no plural. O primeiro é um verbo, eu te falei que não vai. Se eu tenho essa construção de uma primeira palavra que é um verbo e uma segunda que já é um substantivo no plural, fica tudo quieto, então ninguém mexe. Veja o exemplo. Troca, verbo trocar, tintas. Tintas é uma palavra que já está no plural. Fica troca tintas, então, o plural dele. Fica do mesmo jeito. Eu tenho saca, o verbo sacar, rolhas. Já está no plural? Fica sacar rolhas. Essa é a maneira de se estudar substantivo, onde eu quero que você dê ênfase nessa aula, entenda o sentido, que isso, quando nós viemos trabalhar interpretação de texto, eu vou pegar toda essa gramática e jogar dentro da compreensão e interpretação de texto para que você consiga realizar uma prova com maestria e atingir a nota, no mínimo, 8, 9, 10 pontos aí, de preferência 9, 10 pontos, para você garantir na língua portuguesa. Tá ok? Grande abraço, fico te aguardando para a próxima aula, aquele abração forte do professor Demétrio, até a próxima.